Pronto, já estamos gravando. Que bom. Bom dia a todos vocês. E é uma alegria estar aqui ante essa possibilidade de conversar sobre literatura, sobre escrita, poesia. É uma alegria, uma fonte de alegria e sou grato e me sinto honrado pelo convite feito pela professora Guiomar, uma amiga querida também, uma escritora que eu admiro, uma contista brilhante. Ah, E, sim, imagina, sim. querido. Né? Eu que admiro muito você e reitero a alegria, né, e o prazer e a honra, né, de te receber aqui conosco, tá? Os alunos ficaram muito curiosos também sobre suas atividades como palhaço, né? Eu acho que deve rolar perguntas também sobre isso, tá, Ah, querido? bom. Então, eu acho que a gente pode começar, né? Eu vou plugar o meu celular, que tá com a bateria fraca aqui. Então, só isso. Que eu... Vocês me ouvem bem, não é? Eu estou com fone de ouvido, estou ouvindo bem vocês me ouvem bem também? Sim, estamos te ouvindo muito bem. Bom, Guilmar, então eu vou começar a apresentação. W.B. Lemos é autor de Rasga-Mortalha, Poema dos Outros. É mestre em literatura brasileira pela UERJ e doutor em literatura comparada pela mesma universidade. Em parceria com a editora de teatro Maíra Lana, escreveu as dramaturgias O Conselheiro da Favela ou Do Belo Monte de Antônio Peregrino, e Meu Sertão de Rosas ou O Pacto de Violeiro com o Diabo. Essa também com a colaboração do autor do Machado. Ator formado pela Casa das Artes de Laranjeiras, Lemos é Esperando o Leitor, palhaço e andarilho literário, que se dedica em especial a ler e distribuir trechos de obras literário-filosóficas cariocas pelas ruas cariocas. Devido à repercussão de Rasga-Mortalha, premiado pela União Brasileira de Escritores, teve poemas inéditos publicados na Revista Brasileira, periódico da Academia Brasileira de Letras. Aí a gente abre um espaço para você se apresentar da maneira que você achar melhor também, Lemos. a Guiomar mencionou agora há pouco, né, talvez a curiosidade, né, a possível curiosidade de vocês quanto a essa informação, né, sobre a minha condição clownesca, né, de palhaço. Eu não sei se vocês repararam, né, eu fui entrar aqui no link e a conta que eu uso aqui é a conta de Esperando o Leitor. Então, Esperando o Leitor é um palhaço literário. E eu diria que isso diz bastante de mim, né? O palhaço, ele é uma construção, né? Uma construção que faz uso de elementos da nossa personalidade, e eu me considero uma criatura literária, de algum modo, né? Eu quero ser literatura, como quiseram alguns autores que eu admiro, alguns poetas, alguns ficcionistas, e uma das maneiras de realizar isso foi tornando-me um palhaço literário, um palhaço que distribui fragmentos literários há 15 anos, há em torno de 15 anos, né? Em todos os espaços em que eu pude estar. Inclusive aí em Ouro Preto, né? Quando eu estive aí, eu pude andar pelas ruas, percorrer as ruas, né? Sim, isso mesmo. Como palhaço, né? E isso diz muito respeito ao, digamos assim, ao meu projeto literário, né, se é que eu posso dizer que tem um, né? Isso comparece também no livro, né? O palhaço está presente nos poemas, é um retrato dele que está na orelha, e então há essa mescla, né,
de personas, eu diria assim. O palhaço também pode ser visto assim, como uma persona nossa, né? Uma persona de quem o cria, né? Dos seus criadores, né? Uma espécie de filho, um heterônimo, e acredito que isso, talvez vocês tenham observado, como eu enviei também, além dos poemas, da seleção de poemas, eu enviei o próprio livro, né, o livro na íntegra, né, para todos vocês, para a Guiomar, para que ela enviasse para vocês. Então, eu acho que isso já diz bastante, né? Falar do palhaço já diz bastante de mim como autor, né? Ótimo, querida. Mas fala um pouco para a gente da sua trajetória como escritor, os livros que você publicou, né? Descreve isso um pouquinho, que seria bom para a gente Sim, sim. contextualizar a sua presença aqui, querida. O Rasga Mortalha é um livro de 2014, né? Então já publicado há um certo tempo. Ele consiste na reunião de tudo aquilo que eu produzi, né, no decorrer da minha experiência de escrita. E então são anos, né, é o resultado de anos de leitura, de pesquisa, e ele acabou fazendo com que eu pudesse ter outras possibilidades, né, de publicação em outros espaços, né? Depois que eu publiquei, eu publiquei, depois dele, alguns inéditos, né, poemas inéditos na revista na revista brasileira, a revista da Academia Brasileira de Letras, aquele célebre blog do Antônio Cícero, né, publicou um dos poemas também. Me foge agora o título, daqui a pouco eu me lembro, né? Recomendo muito, né, a leitura, né, da seleção de poemas que o Antônio Cícero fez no decorrer de anos e anos, talvez até décadas, acontecimento ou acontecimentos, se não me engano, o nome do blog, né? Então, outros poemas foram publicados, né, em revistas literárias, na Zunai, por exemplo, entre outros, né? Então, foram desdobramentos na repercussão, a repercussão que houve a partir da publicação do Rasga Mortalha, que recebeu esse prêmio da UBS, né, também. Eu fiz, né, a época, né, de lançamento do livro, um de meus objetivos era fazer com que ele chegasse à mão de autores, né, de outros poetas, de escritores, de críticos, né, de teóricos, de professores. Eu acredito que essa é uma maneira de estabelecer um diálogo, né? E essa era a minha intenção, né? Eu admirava alguns autores contemporâneos também, né? Digamos assim, colegas de geração. Então, essa foi a minha pretensão, uma das minhas pretensões iniciais, a de participar, né, da conversa literária, né, atual, né, contemporânea, né? Então, eu havia ouvido várias vozes, havia lido, né, a produção, né, recente, né, vinha fazendo isso e ainda me dedico a isso. Então, eu quis, digamos assim, introduzir, né, uma palavra, né, me colocar nessa conversa, né? E aí já se passaram, já são 12 anos, né, um pouco mais, né, em torno disso, né, 2014, né? Eu estou preparando agora um outro livro que devo publicar no ano que vem, e, na verdade, ele envolve até a reescrita, né, desses poemas. Eu acho que eu me filio a uma categoria de escritores obsessivos, que é aquela que está sempre retornando ao que já foi escrito e reescrevendo, né? Então, como Murilo Rubião, por exemplo, e talvez eu acabe me tornando
e isso talvez faça parte, né, do meu projeto literário, né, eu quero me filiar a essa escola de poetas também, que publicam um livro e vão reescrevendo e ampliando, né, e eu me lembro, então, assim, quando eu falo sobre isso, eu me lembro de alguns mestres, né, que foram importantes para mim, como o Walt Whitman, né, o Canção de Mim Mesmo, As Flores do Mal, do Baudelaire, entre outros autores que são referências para a minha escrita, né? Obras com as quais eu tenho, autores de obras com as quais eu tenho dialogado. Então, o meu próximo livro vai consistir de poemas, né? Esse conjunto, né? Reescrito, reelaborado dessa nova leva de poemas que eu tenho escrito nesses últimos anos, né? Querido, obrigada. Né? Agora os alunos podem colocar perguntas para você. Quem quer perguntar, gente? Então, Carla, por favor. Carla. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber como é o seu processo de escrita. Se tem algum assim, processo que vem antes, ou se você só chega e começa a escrever e tudo flui assim. Não sei se... Bem, eu sou um leitor obsessivo. E quando eu leio, eu me coloco em diálogo com o autor, com aquela obra, e ocorre que essas leituras, a minha leitura, ela suscita questões, então alguns temas se apresentam, digamos assim, me fascinam, e isso me leva à escrita. A minha escrita é uma escrita de diálogo, de conversa com outras obras, com outros autores. Mas nisso, quer dizer, né, nesse processo, eu herdo o que foi produzido e me coloco. Então, as minhas questões, as minhas inquietações, as minhas vivências, a minha experiência, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu sou, também o componente biográfico, autobiográfico, a experiência social também, tudo isso acaba indo para a escrita. Mas eu diria que eu sou um autor essencialmente acionado pela leitura. Eu fui levado à escrita por ser um leitor apaixonado, um leitor fascinado. E eu diria que isso, né? Uma ideia, uma percepção, uma imagem, um conceito que eu seleciono a partir do que me dizem, a partir do que me oferecem. E a gente pode pensar, eu posso pensar na leitura também, é possível ampliar um pouco mais isso. Eu me vejo como um leitor de tudo. Nós podemos ler tudo, nós não lemos apenas palavras, nós lemos imagens, acontecimentos, fatos, situações, filmes, pinturas. A gente lê o leitor, ele lê tudo que lhe cerca. Eu não estabeleço diferença, eu não percebo diferença entre ler e viver. Então, o que me cerca também me provoca questões, também me estimula, mas sempre numa relação com o literário, né? Com outras escritas, das quais eu quero ser um herdeiro, né? Entendi, muito obrigada. Bom, Ótimo. Prazer. Muito obrigada, Lemos. Carla está satisfeita, né? Então, agora a próxima é Daniela. A perguntar. Eu não vejo aqui muito bem. Não sou eu, Richard. Richard. Bom dia, Lemos. Bom dia, Richard. A minha pergunta acaba que você já respondeu em partes, mas eu queria saber se a sua experiência fora do mundo da poesia, da leitura, tem influência na sua escrita. Se essa sua vivência como palhaço influencia na sua escrita.
Sim, eu posso me deter um pouco mais sobre isso, falando, né, justamente da experiência do palhaço. Eu sou um palhaço literário e fui, né, durante bastante tempo, um palhaço boêmio também. Eu frequentei aqui, eu morei nesses bairros, né, morei na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, e em Santa Teresa. E esses bairros, eles são os bairros, digamos assim, são bairros com características artísticas aqui no Rio, né? E são os centros, a Lapa foi o centro boêmio do Rio por muito tempo, né? Por décadas e décadas, né? Então, um bairro frequentado por poetas, por músicos, por ficcionistas, críticos, intelectuais, né? É um bairro que foi residência, né, de autores que a gente admira, por exemplo, Bandeira, né, o Manuel Bandeira morou lá, se não me engano, Cecília Meirelles, né, Portinari. Então, eu diria que as ruas, né, a cidade também, as ruas da cidade também foram alimento, né, para minha escrita. E o convívio que, né, frequentando esses bairros, né, em especial uma parte da Lapa, né, que é o local onde fica a escadaria Selarón, que é um local de trânsito, né, de pessoas de todas as partes do mundo, né. Então, nas minhas conversas, né, como palhaço, né, no meu contato com as pessoas, um palhaço literário, mas um palhaço de rua também, e que via, né, esse lugar, né, essa escadaria, por exemplo, como uma espécie de praça, né, de ágora, né, em que eu ficava lá por horas a fio, à noite, nos finais de semana, em algumas fases durante o dia. Eu morei no alto, num casarão no alto dessa escadaria, então eu ficava lá e distribuindo, né, como eu já mencionei, né, fragmentos de textos literários, né, de poesia, de conto, de romance, de ensaio, de teoria literária, autores de todos os tipos, mais de uma centena de autores, e esses encontros, né, esses fragmentos, eles eram distribuídos e surgia ali uma conversa, um diálogo, né, com as pessoas que o recebiam. Então, eu tinha a oportunidade de ouvir a interpretação dessas pessoas, daqueles trechos, desses trechos literários, e eu chamava, né, eu chamo de oráculos. Então, isso também foi fonte de alimentação, né, para mim, né, nutriu a minha escrita também. As minhas experiências emocionais também, mesmo de um modo moderno, pós-moderno, contemporâneo, né, o tema amoroso também fez parte, né, também está presente nesse conjunto, né, de poemas. Então, não há nenhuma experiência que assim, nenhuma vivência, assim, não existem vivências, assim, que não possam ser aproveitadas, né, como material literário, né, místicas, espirituais, filosóficas. Então, tudo isso, né, não é só a palavra escrita, né, mas a palavra, né, vivenciada, né, na experiência de troca com as pessoas, no dia a dia, no cotidiano, a minha experiência acadêmica também, como foi informado, né? A minha formação é toda em literatura, né? O mestrado, o doutorado, e o curioso é que eu assisti a esses cursos, né? O mestrado e o doutorado como palhaços também. Então, isso rendeu material, imaginem, durante anos a fio, né? Na universidade, professores e alunos convivendo com um aluno que era um palhaço mesmo, né? Assistia às aulas, né? Defendeu a dissertação, e coisas assim. Então, tudo isso integra uma espécie de, eu diria que é uma performance, né? Uma performance que envolve a vida mesmo, como um todo. Eu decidi ser um ser literário, né? Essa experiência mais radical durou em torno de 7 anos, né? Então, sendo literatura o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, a qualquer momento e com qualquer pessoa.
Beleza, obrigado, viu? Um abraço, meu caro. Prazer. Que bom. Lemos, eu tenho uma curiosidade que eu vou fazer agora, antes de passar a palavra para a Daniela. É, você sempre encontrou boa recepção aos poemas que você espalhava enquanto palhaço, Lemos? Ou você já teve experiências negativas, reações, né, que não foram conforme o esperado, né? Porque são lugares onde circulam também drogados, né? Sem teto, pessoas meio no Sim, sim, limite do moradores de desespero, rua, né? moradores de Sim. rua, isso. Então, E à nessa noite, né, experiência, você fazendo isso, sim, sim, num ambiente que envolve, né, até um certo, dependendo da fase do bairro naquele momento, até um certo perigo mesmo, né? Eu mantive contato com pessoas de todas as classes, né, sociais, pessoas de todos os níveis culturais. Então, isso foi uma experiência muito, muito rica e as reações muito diversificadas, né? Então, muito receptivas, né? Porque eu estava no espaço, eu convivi com pessoas no espaço durante anos, em que você vê que são pessoas que passam por experiências extremas até de adicção, né? Por exemplo, vários tipos de adicção, né? O uso de drogas, né? De álcool, outras substâncias, né? E eu me propunha ali, eu estava ali com um propósito diferente, né? Que era o propósito de compartilhar beleza e reflexão. Então, durante esse período, aquele lugar, como as pessoas já sabiam que eu estava ali, não? Às sextas, sábados à noite, em especial, né, nos finais de semana, então acabou se tornando uma espécie de ponto de leitura. As pessoas iam para lá porque naquele lugar sabiam que teria uma conversa, né, sobre os mais variados temas, sobre ciência, sobre história, sobre política, religião, né, filosofia, estética e tudo mais. Então, era um ponto de leitura de encontro. Então, as pessoas liam, né, e é claro, né, a minha seleção era muito, muito criteriosa, rigorosa, e durante esses anos havia que uma efervescência política também muito intensa, então um confronto de ideologias políticas, então isso, a leitura gerava controvérsia também. A minha irmã mais nova chamava esses trechos de doses homeopáticas de desespero. Então, às vezes, a pessoa lia aquilo e as pessoas ficavam desnorteadas, né? Então, tinha densidade também, e eu não entregava esses textos assim de graça, digamos assim. Quando alguém não compreende algo, em muitas ocasiões, a pessoa me explica isso. Não, eu não me dispunha a explicar. Eu passava a fazer perguntas para que os leitores chegassem às suas próprias conclusões. Agora, falando de experiências curiosas, então, na Lapa havia, né, em vários momentos, né, tráfico de drogas, né? Então os traficantes, né, também liam os fragmentos, eu distribuía para os traficantes. Havia um policiamento ostensivo, né? Havia em várias fases havia policiamento ostensivo, né, dessa área. Então os policiais também liam, né? E o curioso é isso, os policiais achavam que eu era um tipo de drogado, alguém que estava ali, eles queriam entender o que era aquilo, né? E achavam que eu podia, né, que eu pudesse ser algum tipo né, de viciado, de drogado. Os drogados achavam que eu era, muitas vezes acharam, em várias ocasiões, que eu era um policial disfarçado, né? E o que eu sabia depois, né, porque essas histórias acabavam sendo divulgadas, né, entre pessoas que eu conhecia, amigos, colegas e tal, e eu acabava sabendo depois, né? Às vezes os policiais vinham falar comigo, né? Um deles, assim, eu me lembro de um policial, um leitor de Machado de Assis, que veio me falar e tal, né? Alguns me parabenizavam pelo que eu estava fazendo ali, entendiam, né? De uma forma mais ampla, né? E numa ocasião, esse policial me falou que os amigos dele, os colegas, eles conversavam sobre isso, né, e tentando entender o que é isso, o que ele está fazendo ali, o que ele fica fazendo ali, o que é aquilo, né?
né? E ele me contando isso, né? E histórias assim como essas, né? As pessoas às vezes liam aquilo ali e desabavam emocionalmente na minha frente, né? Porque aquilo remetia a experiências, né? Afetivas, e eu acabei me tornando ali uma espécie, né? O local em que eu ficava era uma espécie de divã no concreto, eu ficava reclinado lá, eu é que ficava no divã, né? As pessoas vinham, né, e me davam assistência psicológica, mas o papel era de mão dupla, né? Então eu funcionava ali como uma espécie de terapeuta também, de psicanalista ali nas ruas, as pessoas vinham, me faziam confidências, né? A partir daquela leitura ou não, vinham, me contavam histórias, então as experiências, assim, foi um período, assim, uma performance muito rica, assim. Eu era uma pessoa antes de começar isso, né? E fui sendo transformado por essa experiência, aperfeiçoado, melhorado, sabe? Conheci muito mais o mundo e o ser humano nessa experiência, né? De certo modo, um tanto extrema, né? E maluca, né? Incrível, incrível. Agora, Daniela, então, fazer uma pergunta para você. Oi, bom dia. Bom dia, Daniela. Eu queria entender um pouco, assim, exatamente o que te motivou a começar o seu projeto dessa forma, que eu achei muito interessante, bem diferente você retratando, assim, essa sua forma, assim, de... Eu entendo muito como uma forma de espalhar a literatura, assim, qual que foi, assim, sua motivação inicial para começar esse projeto? Ah, uma ótima pergunta essa. Ela diz respeito, Daniela, a uma necessidade muito assim, visceral mesmo de partilhar, de alguma forma, eu me considero uma espécie de filho dos livros, né? Filho das leituras que fiz, das obras que eu li. E como para mim são bens muito preciosos, são bens, são, são riquezas, eu não podia reter aquilo comigo. Eu precisei encontrar uma forma de dividir as minhas descobertas, as minhas percepções, a minha compreensão de mundo, a minha cosmovisão, né? E a palhaçaria me serviu, né, de um modo maravilhoso, né, até miraculoso de algum modo, assim. Eu falo do milagre como aquilo que pode ser, aquilo que é digno de admirar. Eu descobri a palhaçaria, resolvi ser um palhaço e nesse processo eu acabei descobrindo, eu precisava ter algo, o palhaço ele precisa ter algo para oferecer ao outro, né? O palhaço ele realiza um número, né? E aquilo que eu queria compartilhar, aquilo que eu queria ofertar ao mundo, né? Como uma espécie de missionário mesmo, sabe? Eu penso nisso, eu penso na divulgação da leitura, das obras literárias, né, como um projeto mesmo de vida. Então, eu me lembro a ideia me surgiu a partir o André Dahmer, né? Alguns de vocês devem conhecer, Guilmar deve conhecer também, é um cartunista genial, um autor brilhante também, um escritor brilhante. Ele tinha um blog e, além dos quadrinhos dele, ele também divulgava fragmentos literários. E eram muito impactantes também, a seleção dele era muito boa, né? E eu acompanhava esse trabalho e, a partir do blog dele, eu tive ideia, e se eu fizesse isso presencialmente? Né? Eu me lembro que na primeira vez em que eu fui entrevistado como palhaço e tal, quando souberam da minha existência, quiseram fazer uma entrevista e tal, acho que era um documentário da TVE e tal, eu ainda nem tinha o que oferecer. Eu estava criando ainda e foi nessa ocasião que eu percebi, eu tenho que ter algo para oferecer. Na época, eu acho que eu descobri um livro de citações, eram citações do âmbito do direito, da filosofia da filosofia do direito, alguma coisa assim.
Então, a partir dali, eu, sabe, juntei as duas ideias, né? Essa necessidade, eu tinha essa necessidade de compartilhar, o palhaço precisa ofertar algo a alguém, então a literatura, os fragmentos literários, a estética do fragmento para mim era importante. Eu decidi, e eu era muito tímido, sempre fui muito tímido, extremamente tímido. Leitores o são, né? As pessoas voltadas para a leitura, para a introspecção, né? Eu fui me tornando extrovertido, digamos assim, a partir da minha experiência no teatro, né? Os anos que eu dediquei à formação teatral, e durante o processo de formação teatral eu descobri a comédia, a palhaçaria, e a palhaçaria, né, em que, né, que é uma prática artística em que não há quarta parede, você está ali totalmente exposto, você tem que se comunicar com o outro, né? Quando o palhaço, né, está se apresentando, tudo que acontece pode integrar o número dele, né? A palhaçaria me colocou diante desse desafio e eu resolvi me colocar no mundo como um palhaço que compartilha os poderes da palavra. Eu dizia que era um palhaço com subpoderes, né? E um dos subpoderes, né, porque o palhaço é aquele que perde, é aquele que sofre, né, que ri de si mesmo, né? Mas era isso, essa necessidade de partilha, e a palavra escrita foi o veículo que eu encontrei para ter o diálogo com o outro, para ter encontros, né? Os mais genuínos encontros com o outro. Porque eu descobri muito vendo como as pessoas interpretavam aquilo que liam, né? Então eu aprendi muito sobre os autores que eu compartilhei, porque eu ouvia, né? Eu estava ali para dizer e para ouvir, né? Não sei se respondi Não, com certeza. Achei muito lindo o seu adequadamente. trabalho, viu? Parabéns. Muito grato. Muito incrível mesmo. Agora, eu não sei se é Luísa ou Maria, a primeira. Sou eu, professora. Então tá. Rafael. Então, Rafael. Então Bom tá, dia. desculpa, Rafael. Bom dia, Rafael, como está, meu caro? Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta sobre o poema Letera Inamorata. Ah, sim. Gosto bastante dele. O que te inspirou a escrever esse poema? Então, eu falei agora há pouco, né, sobre a vivência, né, sobre a presença, né, da vivência amorosa na escrita. Esse é um poema esse é um dos que foi publicado na revista da ABL, né? Eu costumo dizer que falar de amor hoje, falar desse tema na atualidade, é talvez dos maiores ou o maior desafio que um poeta possa enfrentar, né? Porque a palavra amor é muito desgastada, né? Ela foi muito desgastada no decorrer de séculos, né? E é um tema, né, que ele é pertinente à experiência né, pertinente à experiência humana, né, feminina ou masculina, né? Mas como é um tema que foi trabalhado, né, por milênios, né, e pelos grandes mestres, como falar de amor hoje, né? Então, esse é um poema amoroso. Se eu não me engano, acho que a palavra amor nem aparece. Eu acho que hoje um poeta contemporâneo ele precisa enfrentar o desafio de falar de amor sem que a palavra apareça no poema, né? Porque a palavra é uma palavra que está presente, né? Assim, é onipresente na poesia, foi onipresente na poesia. Depois veio a letra de música, né? As canções, né? Então nós temos aí um século, né, de música popular, né? Então você liga o rádio, liga a TV, né? Então a palavra é das palavras mais desgastadas, né, e mais banalizadas, né? Então esse é um poema em que eu enfrento esse desafio, né? É um poema de algum modo, né, de exaltação, né, do objeto amoroso, né, em que ele é idealizado também, mas em que ele é concebido, né, de modo a considerar todos os abismos, né, que precisam ser enfrentados, que são enfrentados, né, na experiência, né,
na experiência amorosa, né? Então, esse é um dos únicos poemas de amor que eu escrevi, são poucos. O livro talvez tenha uns 2 ou 3 no máximo, não sei, né? E o livro é o resultado, né, de uma escrita, né, de décadas, né? O meu livro o livro que vocês receberam é o meu livro de estreia, né? Mas é isso, é uma tentativa de enfrentar esse desafio, né? E é claro, ele tem uma musa, né? Ele tem uma musa, né? E é uma dádiva, né? Assim, foi um presente, né, que eu ofereci para ela, né, digamos assim, né? E o poema teve a sorte de ser publicado na revista brasileira, então fiquei feliz com isso. Foi um dos poemas selecionados entre os que eu enviei para lá. Obrigado. Que bom, Um abraço, meu caro. ótimo. Agora então, Luísa ou Maria? Maria primeiro? Sou eu, Vilmar. Sim, então vamos lá, querido. Eu queria. O Lemos já falou bastante sobre a trajetória dele entregando as obras dele nas ruas, e eu fiquei muito interessada sobre isso. E eu queria. Porque eu achei muito legal, assim, as reações e as coisas que você passou nesse meio. Eu queria muito saber como que isso interferiu no seu trabalho, assim, de escrita, esse papel direto com as pessoas e com diferentes realidades, assim. Sim, sim, Maria. Acho que eu posso falar sobre um tema que eu ainda não abordei, que é o seguinte: a experiência nas ruas, a opção por ela, tem a ver com a noção de que a literatura, para mim, né, ela é um patrimônio humano. Ela é um patrimônio humano. É um patrimônio espiritual que precisa alcançar o maior número possível de pessoas, todos os tipos de pessoas. São bens que não deviam ser negados. E, infelizmente, as pessoas são alienadas, né, do convívio com a palavra, do convívio com a beleza, com a poesia. Então, eu sou um filho da universidade pública também. A minha formação, todo o meu processo de formação intelectual se deu no âmbito da instituição pública de ensino, né, de nível superior. Né? Eu fiz a graduação, o mestrado, o doutorado na universidade pública, né? A universidade do estado aqui do Rio de Janeiro, né? A universidade estadual, né, do Rio de Janeiro. E você não viu o carro aqui, não? acho que alguém Ricardo, está com o pode microfone. fechar seu microfone, por favor? Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Desculpa, o Ricardo trabalha numa escola e ele tem que compartilhar. Bom dia, Lemos. Hoje eu não estou na escola, não. Hoje eu já cheguei, saí um pouquinho mais cedo, porque a escola hoje teve uma paralisação lá. Hoje eu estava só com hora extra e eles me liberaram mais cedo. Que bom. Lemos, eu estou aqui olhando, você já conheci a sua pessoa, vi você como você trabalha como palhaço. Eu também, uma parte da minha vida, numa época da minha vida, quando criança, aos 10 anos de idade, eu fugi com o circo. Eu imaginava, que ótimo! Que incrível, fugi Ricardo. com 10 anos. Eu fui lá para Ponte Nova, o circo estava em Mariana, eu fui com o circo para Ponte Nova. Aí, na época, fiquei um pouco tempo com eles, sabe? Não gostei porque a vida no circo é muito difícil. É uma vida muito difícil. Trabalhar como palhaço, trabalhar no circo é muito difícil. Aí eu fiquei lá uns 6 meses e depois eu fugi. Aí eu fugi para o circo e depois fugi do E circo. fugiu do circo. É muito difícil, a vida é muito cansativa, é muito trabalhosa. Naquela época eu era uma criança, mas e também o pessoal também procurou, né? Meu pai falou, na hora que ele der na cabeça ele vai voltar. Porque meu pai era aqueles homens mais antigos, mais grossos, o negócio dele ele não tinha muito passar a mão, não. Mas, voltando aqui ao nosso poema, eu vi nesse poema o poema que mais me agradou, esse aqui, Animado pelos Ventos, Animado pelo Vento por enquanto. Eu via na situação, porque esse
poema seu, ele leva em várias direções. Eu, na primeira vez que eu li ele, eu olhei num cunho assim, meio político, eu vi a fase do brasileiro no dia a dia, eu encontrei o brasileiro nesse poema. Depois eu li de novo, eu cheguei a encontrar o brasileiro, aquele escravo, naquela época, quando ele nascia no Misne, coisa, e eu fiquei olhando, falei, meu Deus, como que tá essa situação? Vi também a vida desse palhaço também, no circo, que ele também, antigamente, né, quando gostava do palhaço, eles jogavam mijo, jogavam merda sobre ela, não sei se você sabe, há muitos Sim, anos lá. sim. Aquela época, quando gostava, né, ele fazia uma coisa bonita, ele jogava urina nele, jogava merda. Eu falei, será que eles fazem aí? Tentei entender ele, compreendi ele, sim, ele é maravilhoso, mas ele tipo assim, tipo a margarina, ele vai para tudo quanto é lado que você quiser, ele te leva. Esse texto ele é maravilhoso, gostei demais desse poema, porque para onde você quiser, ele te leva e ele te dá uma resposta, né, maravilhosa. E no finalzinho, essa frase no final dele aqui, ó, é, fazer tudo isso e combinar, como é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Fazer tudo isso é combiná-lo, é combiná-lo com um ano, que tá diferente, tá muito pequeno a letra aqui, ó, como anos que cagam. É um negócio assim, eu entendi muito bem, gostei muito da frase. Só o finalzinho da frase tá muito pequeno no meu negocinho, não tô conseguindo Ah, ler direitinho. é a Mas, citação, né, é um antropólogo, né, o Ernest Becker, né? o Ernest Eu Beck dedico, é no finalzinho. de algum modo, eu dedico o poema a esse. É um antropólogo, né? Ele é o autor de um livro chamado É, A Invenção da Morte, se eu não me engano, né? analisando pelo vento, é, é, quer ver, animado pelo vento por enquanto. Sim, sim, esse é o título do Aí, poema, mas eu acho que vamos ver. aí juntinho do nome do Ernest Becker tem o nome do livro também. Mas olha Tem. só, É, Ricardo, que a bela negação entrada da essa morte. sua. É a invenção da morte, não é? É, isso mesmo. Então, você teve aí uma bela entrada na nossa conversa, você entrou, né? O palhaço ele tem uma coisa assim, que foi palhaço de circo, tem aquela coisa do entradas e saídas, né? Então tem um jeito de entrar, né? E você entrou com o microfone ligado, Ah, isso é coisa típica do palhaço, aí já está gostei. participando, né? Participando da conversa com esse depoimento muito bonito, né? Muito rico, né? Eu não imaginei que fosse encontrar um palhaço, né? Um palhaço que fugiu, né? Do circo, né? Primeiro o ser humano que fugiu para o circo e depois o palhaço que fugiu do circo. Então, Isso. assim, é um encontro assim belíssimo aqui que está se dando, né, com os alunos, essas perguntas dos Também me alunos aqui surpreendeu. da Guiomar e a história agora aqui do Ricardo. Então, eu vou conectando aí agora, eu estava respondendo a pergunta da Maria também. E, Ricardo, Maria, acho que você pôde ver aí, então, até aqui um estudo de caso, né? O Ricardo, lendo esse poema, né? Que é um poema breve, um poema curto, né? Ele falou das múltiplas leituras, né, possíveis, né? Das camadas, dos temas, né? E ele foi identificando, né, a relação entre esses versos, né? Entre vários desses versos e a própria experiência de vida dele, as experiências pessoais, emocionais, a história dele, né? Como pessoa. Eu pude vivenciar isso, né? Por anos, né? Porque eu resolvi a minha decisão como autor, né? Como artista, digamos, era de romper todas as fronteiras possíveis. Então, a literatura, ela não é algo, o poema não é algo para ficar encaixotado, né? Para ficar numa caixa, para ficar numa prateleira, numa biblioteca, apenas na sala de aula. O mundo pode ser uma sala de aula, o mundo é um grande circo, Ricardo. O mundo também é um grande hospital. Eu aprendi bastante com os Doutores da Alegria também, foi uma das minhas escolas. Então eu via o mundo como um grande hospital que precisa da literatura, né? Da palavra, né? Como remédio, né? Precisa desse diálogo, né? Precisa desse encontro. A palavra ela é um remédio muito poderoso. Então você dispor da possibilidade de comunhão com o outro no diálogo, né? Diálogo, né? Então, é através da palavra. Diálogo é isso, né? Através do logos, né? Que é o pensamento, né? Que é a palavra, né?
essa foi a experiência radical a que eu me propus e ainda me proponho hoje. É a dessa partilha, a da partilha do que há de mais essencial na nossa condição, na condição humana, que com bastante frequência essência que com bastante frequência é transposta para a escrita, mas que depois precisa sair do papel, precisa ser lido, né? Precisa ser visto, né? Precisa ser vivenciado, precisa ser ouvido, né? Os poemas precisam caminhar pelas ruas, né? Os poemas precisam ser andarilhos, né? E fazer o trânsito, né? Entre, né? As altas instituições, né, digamos assim, intelectuais, né, sociais, e alcançar as ruas, os becos, né, as favelas, os demais espaços públicos, espaços privados, né, as avenidas. Né? Então, é preciso que haja um trânsito do pensamento, da beleza, da poesia, por onde quer que a gente vá. E acho que quando a gente descobre uma coisa que comove o nosso íntimo, né, o que ocorre é isso, é essa necessidade de levar ao outro. Né? Foi o que me ocorreu e foi o que me fez escolher ser palhaço, Ricardo. Eu resolvi transformar, né, entender o mundo como um extraordinário circo, né? Um circo permanente, né? Em que eu estou fazendo o meu número, né? Como aqui agora também eu estou fazendo, né? Tudo isso aqui é um número com a palavra, né? Ótimo, muito obrigada. Que bom te ouvir, Lemos. Nossa, estou E é isso que a Guiomar encantada está também. fazendo, isso aqui, olha, vocês aí em Ouro Preto, aqui, em suas casas, esse encontro se dando e nutrindo, né? Estamos nos nutrindo, né? A partir do contato com a palavra, com a beleza, com a poesia, com a reflexão, né? E a gente se nutre e depois pode levar isso para outras pessoas, né? Sim, eu espero que eles sintam assim. Nem todo mundo compreende o valor do que a gente faz, né? Lemos, é muito importante mesmo, né? Inocular a poesia no mundo, né? Sim, Contra sim, sim. todas as vicissitudes que estão acontecendo, todas as mazelas do mundo. Sim, porque é só isso que pode oferecer resistência, né? Oferecer resistência ao horror, ao terror, à violência, à feiura. A gente, é a beleza, né? Isso aí vem de milênios, né? As noções entre os gregos, né? O bom, o belo e o justo são indissociáveis, né? Em Platão, por exemplo, né? Em hebraico, a palavra para belo e para bom, que é tov, é a mesma. Então, a beleza e a bondade, a beleza e a justiça, a beleza e a dignidade, elas são irmãs, elas precisam caminhar juntas, né? E isso não pode ficar só no nosso coração, só em nós. Se a gente descobre o livro, né? O autor dedicou a vida àquilo, morreu, deixou aquilo como legado, e a gente precisa continuar, né? Levar esse legado a outras pessoas, né? Eu estou aqui com os contos todos aqui, por exemplo, do Murilo Rubião, né, que é um dos meus autores de preferência, né? Já escrevi sobre ele, vou voltar a escrever sobre ele, né? Então, 33 contos que marcaram a literatura mundial. Ele antecipa o realismo mágico em 20 anos, né? E as pessoas precisam saber, o escritor mineiro, né? Escritor, né? Daí das alturas e profundezas de Minas, né? E um autor que dialoga com Machado, e ele também era um leitor obsessivo, né? De Machado, né? Leu o Memórias Póstumas, ele diz que mais de 20 vezes, né? Isso comparece, né? O Machado comparece muito na obra do Murilo. O Kafka também, o Kafka apareceu na obra dele sem que ele conhecesse, só depois foi que o Mário de Andrade apresentou. Então, assim, ele é um autor que, num diálogo, né, com o Kafka e com o Machado, leva o Kafka e o Machado para um outro patamar. Não que eles já não fossem, né, digamos assim, não tivesse atingido um certo máximo, mas quando o Murilo os encontra, nos contos do Murilo,
eles ganham outras dimensões, o Machado fica muito maior, o Machado revisitado pelo Murilo Rubião, o Kafka revisitado pelo Murilo, se tornam muito maiores. E o Murilo também cresce, né, no contato com essas obras, né? Porque depois, aí ele vai ler o Kafka, né, depois que o Mário de Andrade apresenta, né, e aí o Kafka se torna um problema para ele, e ele tem que enfrentar o Kafka, continuar escrevendo e enfrentando o Kafka, né? E eu estou pensando aí, né, numa ideia do Harold Bloom, né, que é a angústia de influência, né, e na literatura como esse diálogo interminável, uma conversa, né? A gente falou aqui, mencionou, né, a matriz árabe, a matriz judaica, né, os contadores de histórias. Nasruddin é um outro personagem que faz parte dessa performance também. Então, a gente vai herdando tudo e trazendo, né? Tudo isso precisa ser atualizado. Isso aqui não ficou, isso aqui tudo isso, essas pessoas morreram, os nomes que nós admiramos, mas isso é presente, o presente é eterno, na verdade, é um presente eterno. Esses escritos estão aqui e a gente precisa ter encontros como esse, conversas como essa, para que eles sejam, digamos, para que eles nos revitalizem e sejam vitalizados, né, por nós também, não é isso? Isso mesmo. Agora. E eu fico entusiasmado, vocês já viram, né? O palhaço, mesmo sem nariz, o palhaço aparece, né? Isso. E a gente tem que terminar, mas temos a Luísa agora. Vamos lá. Temos ainda algumas perguntas, né? Muito Eu obrigado estou um pela pouquinho resposta. preocupada com o seu tempo. Acho que eu posso Querido. ficar mais uns 3 ou 4 minutinhos e sair correndo. Mas Luísa, vamos lá, por então. favor. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, Luísa, bom dia. Um prazer, muito bom estar aqui. Vou ficar com a câmera desligada porque minha internet não está muito boa. Aí eu acho que melhor para ficar um entendimento mais fácil. Uhum, tudo bem. Queria saber, fiquei com curiosidade, assim, muito legal o papo sobre a influência da literatura nas nossas vidas, sobre beleza, sobre resistência, porque eu acho que é isso, eu acho que a vida em si já tem tanta coisa, sabe, feia, horrorosa e provações mesmo, que a gente precisa de um motivo para continuar ali todo dia, né? Sim. Tentando, por mais que às vezes pareça que né, infrutífero, mas assim, a gente precisa de um motivo, né, para continuar acordando. E eu queria saber se existe quais são suas, não só referências literárias no geral, assim, além de Machado, que você já citou, mas, assim, estilos de ficção e movimentos literários, alguma coisa específica, né? Você chegou a comentar brevemente sobre filósofos, sobre os gregos, né, os antigos, né, e algumas coisas que eles falavam. Eu queria saber, assim, queria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso, se eu tenho mais alguma coisa específica, como que é isso? Sim, Lemos. Oi. Se você puder responder brevemente, porque ainda tem uma pergunta da Samara também. Sim. Luísa, esses autores, eles comparecem, né, de modo implícito e às vezes explícito no que eu escrevo, mas entre as grandes referências, eu já falei de Machado aqui, Shakespeare, Murilo Rubião, Kafka, Beckett, entre os contemporâneos, né, Paul Auster, Clarice, Guimarães, né, Drummond, Fernando Pessoa, né, o processo de despersonalização e de heteronímia, para mim, foram muitíssimo importantes. Eu sou um leitor fascinado de teatro antigo, eu tenho lido mitologia antiga, né, as obras primordiais, né? Eu sou um leitor, como Murilo Rubião e como Machado, né, sobre o Machado diziam, né, que os críticos dizem que as principais referências são Shakespeare, né, e a Bíblia, né? Para o Murilo Rubião é Machado e a Bíblia. Eu sou um leitor assim, apaixonado do livro do Eclesiastes, eu leio e releio, né, o Eclesiastes mais de uma vez por ano. Nos últimos anos eu venho descobrindo, né, a poesia do Oriente Médio, por exemplo, então autores dessa vertente também.
E eu tenho descoberto o modo como os salmos influenciaram os solilóquios shakespearianos. Então, ultimamente eu tenho usado Blaze, eu ando de Blaze o tempo todo para caber um livro de bolso, né? E eu ando com o livro dos salmos, né? Estou me dedicando muito, né, à leitura dessa poesia, né? E vendo as relações, né, dessa produção poética com a literatura contemporânea, né, com os modernos, né, com os pós-modernos. Eu poderia me estender muito mais aqui, mas acho que essas são algumas das referências principais. Tá? Eu tenho lido muita literatura sacra, antiga, né? E não deixo de ler os modernos também, os contemporâneos. Né? Eu faço essas conexões. Né? Não dá para entender Beckett sem ter lido, por exemplo, a Torá, né? Não dá para entender Murilo Rubião sem ter lido Machado, não dá para ler Shakespeare sem ter lido o livro, entender plenamente Shakespeare sem o livro de Jó, por exemplo, né? Tem coisas assim, né, que marcam, né? Essas são delas, das principais. Ótimo. Então, Samara, Lemos é um grande leitor, viu, gente? Eu conheço a casa dele, a tapetada de livros, ele lê o tempo todo, né? Ele vive lendo, eu sou testemunha. Né, Samara, faz a última pergunta, então. Eu gostaria de pedir desculpa pelo meu atraso, é porque era até um motivo que eu te falar, Guilmar, das minhas aulas, é que eu trabalho, aí eu tenho que ficar conciliando trabalho e essa aula, que bate às vezes o horário. E eu trabalho indo para as escolas, então às vezes fica apertado. Mas a minha pergunta, eu não sei se alguma pessoa já fez ela, porque eu cheguei mais tarde, mas é mais qual o sentimento que o autor quer passar para os seus leitores a partir das suas poesias. O que você deseja que seus leitores sintam ao ler suas poesias? Eu diria, Samara, que a minha pretensão principal, e aí no campo do afeto, é gerar o encantamento, o maravilhamento pela palavra, pela expressão do pensamento e pela expressão do que se sente, né? Palavra é isso, logos é ao mesmo tempo, né? É pensamento, em grego é isso, né? É pensamento e é o modo como o pensamento se expressa. No modo como eu me expresso, eu quero encantar o leitor, eu quero que ele se maravilhe com as possibilidades, né, humanas e divinas que a palavra nos apresenta. Eu quero encantar, eu quero emocionar e fazer sentir nesse sentido, né, em que o leitor se encante com a beleza da expressão do pensamento. Eu diria que é isso. Puxa, muito obrigada, Lemos. Foi ótimo a gente terminar com essa mensagem, né? Agora você tem que ir correndo, né? Sim, feito palhaço mesmo, inclusive. Né? Mas continue, e foi uma das melhores conversas que a gente teve esse ano, né? Certamente vou te convidar mais vezes quando estiver fazendo essa disciplina, porque foi muito incrível, tá? Muito Ótimo, obrigada. Esses temas todos podem ser desdobrados. Foi uma grande alegria participar aqui com vocês, porque, para mim, é um processo maiêutico, né? Eu aprendo ouvindo vocês, eu me descubro, eu aprendo sobre mim, sobre o que eu faço, tentando dar conta do que vocês né, das provocações que vocês fizeram. Ótimo. Então, muito obrigada, querido. Você pode sair, desconectar, que eu fico ainda com os meninos um pouquinho, né? Tá bom. Um abraço afetuoso para vocês. E até um próximo encontro. Um abraço. Luísa já saiu, não é para os alunos saírem, não. Eu vou conversar com vocês. Então, até. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Maria Fernanda, pode parar a gravação, por favor? Maria Fernanda.